Milagres do Natal, de Selma Lagerlof, voz Iba Mendes. Era no dia de Natal. Todo mundo partira para a igreja, menos minha avó e eu. Creio que estávamos sós em casa. Não pudéramos acompanhar os outros, porque eu era muito criança e ela muito velha, e ambas estávamos muito tristes por não nos terem levado às matinas, por não nos ser possível ver os círios do Natal. E continuando nós na mesma solidão, sentadas bem juntinho uma da outra, a avózinha começou. Era uma vez um homem que caminhava pela noite sombria à procura de lenha. Ia de porta em porta e em todas batia. Amigos, dizia ele, ajudai-me. A minha mulher acaba de dar à luz uma criança e preciso fogo para aquecê-las, a ela e a criança. Mas a noite era profunda. Todo mundo dormia. Ninguém lhe respondeu. O homem prosseguiu seu caminho. De repente, percebeu uma luz que brilhava ao longe. Dirigiu-se para lá e viu que era uma fogueira acesa em pleno campo. Brancas ovelhas dormiam em torno dela e um velho pastor acocarado guardava o rebanho. Quando o homem que procurava lenha se aproximou das ovelhas, viu 3 enormes cães adormecidos aos pés do pastor. Os 3 despertaram ao mesmo tempo e abriram as largas faces como para ladrar. Mas nenhum som saiu delas. O homem notou que o pelo se lhes eriçava, brilhando as presas muito brancas à luz da fogueira. E todos 3 se lançaram ao homem. Um agarrou-o pela perna, o outro pela mão e o terceiro pela garganta. Mas as mandíbulas e os dentes recusaram-se a servir, e o homem não sofreu o menor dano. Tentou então aproximar-se do fogo e tomar o que lhe era necessário. Mas as ovelhas eram tão numerosas e estavam tão apertadas umas contra as outras que ele não conseguia abrir caminho. E foi obrigado a avançar por cima daqueles animais. E nenhum deles acordou, nem se mexeu. Até esse ponto eu ouvi a minha voz sem interrompê-la, mas não pude mais. E por que isso, avózinha? Perguntei. Sabê-lo-ás em breve, disse-me ela, prosseguindo. Quando o homem alcançou a fogueira, o pastor ergueu a cabeça. Era um velho sombrio, mau, insensível para todo mundo. Logo que viu o estranho, tomou do seu longo cajado e atirou-o contra ele. O cajado voou em linha reta sobre o homem, mas no momento em que ia atingi-lo, desviou-se e foi aprofundar-se na terra. Interrompi de novo a minha avózinha. Avózinha, por que o bastão não quis bater no homem? Mas a querida avózinha nem sequer cuidou de responder-me e prosseguiu. Então o homem se aproximou do pastor e lhe disse: Meu amigo, ajude-me e deixe-me levar algumas lenhas. Minha mulher acaba de dar à luz um menino e é preciso que eu a aqueça, assim como ao pequeno. O pastor sentiu vontade de recusar, mas lembrou-se dos cães que não tinham ladrado, das ovelhas que não tinham fugido, do cajado que não ousara bater, e teve um vago receio. Toma o que necessitares, disse ao estranho. A fogueira ia morrendo aos poucos. Já não havia nenhuma lenha, nenhum ramo aceso. Aquilo não era mais do que um montículo de brasas, e o homem não trazia pá, nem nada com que levar os carvões ardentes. E vendo isto, o pastor prosseguiu: Podes levar quanto quiseres. E alegrava-se, pensando que o homem nada podia levar. Mas o homem inclinou-se,
Separou as cinzas e levantou com as mãos nuas algumas brasas rubras, que colocou numa das pontas do seu manto. E as brasas não lhe queimaram nem as mãos, nem a roupa, e o homem levou-as como se fossem maçãs ou nozes. Pela terceira vez foi a contadora interrompida. A vozinha, por que os carvões não queriam queimar o homem? Vais ver, disse-me ela, e continuou. Quando o pastor, que era um homem sombrio e insensível, viu estas coisas, entrou a meditar. Mas que noite é esta em que os cães não mordem, as ovelhas não se assustam, o cajado se recusa a bater, o fogo não queima? Chamou o estranho e perguntou-lhe: que extraordinária noite é esta, em que as próprias coisas mostram-se cheias de piedade? O homem respondeu: não posso dizer-te, se o não vês. E pôs-se a caminho, apressado, para ir aquecer a mulher e o filho. O pastor seguiu-o e viu que o homem não tinha nem sequer uma cabana. A mulher e o filho estavam deitados no fundo de uma gruta, cujos muros de pedra eram frios e rústicos. Teve compaixão do pequeno e estendeu ao homem a sua pele de carneiro, para que com ela cobrisse o inocente. No mesmo instante em que dava esta prova de bondade e de caridade, abriram-se-lhe os olhos, e viu o que dantes não pudera ver, e ouviu o que não pudera ouvir. Viu a cercá-lo por todos os lados, bando de anjos de asas prateadas. Cada um deles tinha à mão um instrumento de corda, e todos, com uma voz alta e clara, cantavam que aquela noite nascera o Redentor, vindo para salvar os homens dos seus pecados. E então o pastor compreendeu porque nem as coisas queriam fazer mal naquela noite. Chegando ao fim da sua história, a vozinha suspirou e disse: mas o que o pastor via, também nós podemos ver. Os anjos voam sob o céu todas as noites de Natal, e vê-los só depende de nós. Não é preciso sol nem lua, mas somente olhos que saibam abrir-se ao esplendor do amor. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com